Mateus, Marcos, Lucas e João realmente andaram com Jesus? Por séculos, a tradição cristã apresentou os evangelhos como relatos de testemunhas oculares. Mas e se a verdade por trás de sua autoria for muito mais complexa do que a gente imagina? Durante séculos, o cristianismo foi construído sobre a ideia de que os evangelhos foram escritos por pessoas que caminharam ao lado de Jesus, ouviram suas palavras, viram seus milagres e registraram tudo com fidelidade. Mas, para milhões de cristãos, isso não é apenas um detalhe histórico, é a base da confiança no texto sagrado. Essa ideia de testemunha ocular dá aos evangelhos um peso de autoridade que transcende o tempo. Se quem escreveu viu tudo acontecer, então duvidar do texto parece duvidar do próprio Deus. Mas os evangelhos não são textos assinados. Nenhum deles traz o nome do autor nos manuscritos antigos. As designações segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João surgem somente no final do século II, quando líderes eclesiásticos começaram a organizar o que viria a ser o cânon cristão. Isso significa que, historicamente, os autores originais dos evangelhos eram anônimos. E esse simples fato muda completamente a forma como interpretamos esses textos. Eles não nasceram como documentos com carteira de identidade apostólica. Isso foi construído muito mais tarde. A tradição cristã apresenta cada evangelho como se viesse de uma figura bem conhecida. Mateus, o apóstolo e ex-cobrador de impostos. Marcos, discípulo de Pedro. E Lucas, médico e companheiro de Paulo. João era o discípulo amado, amigo íntimo de Jesus. Essa narrativa foi repetida ao longo dos séculos e se tornou senso comum. Mas a pesquisa textual moderna pinta um quadro muito diferente. Os estudiosos datam os evangelhos aproximadamente assim. Marcos, 65 a 70 depois da Era Comum. Mateus, 80 a 90 depois da Era Comum. A mesma coisa, Lucas. E João, de 90 a 100 depois da Era Comum. Ou seja, o primeiro texto surge 35 anos depois da morte de Jesus e o último quase 70 anos depois. E nesse intervalo, as histórias foram preservadas e transformadas por tradição oral. Mateus, por exemplo, reutiliza cerca de 90% do conteúdo de Marcos, o que seria estranho se ele tivesse presenciado os fatos pessoalmente. Lucas admite abertamente, logo no prólogo, em Lucas 1, capítulo 1, versículo 4, que não viu nada com os próprios olhos, mas reuniu relatos de outros. João, por sua vez, traz uma teologia muito mais desenvolvida, com discursos longos e simbologia elevada, algo muito distante de um relato em tempo real. Atribuir esses textos a apóstolos serviu a um propósito: garantir a autoridade apostólica a narrativas que já circulavam em diversas comunidades cristãs. Não significa, no entanto, que foram de fato escritos por essas pessoas. Para entender a autoria dos evangelhos, é preciso entender o mundo em que elas nasceram. O século I era uma sociedade profundamente oral. A maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. Histórias eram transmitidas por repetições e performance. Mestres falavam, discípulos memorizavam e repassavam. Era assim com os rabinos, com os filósofos e, claro, com os primeiros pregadores cristãos. Jesus falava aramaico, mas os evangelhos foram escritos em grego, uma língua que ele provavelmente não usava em seu cotidiano. Isso significa que entre os eventos originais e o que foi escrito, houve tradução, adaptação e interpretação cultural. Os manuscritos mais antigos dos evangelhos não trazem nome de autor.
Os títulos com nomes apostólicos aparecem em cópias posteriores, quando os líderes da igreja tentavam unificar tradições diversas e definir quais textos seriam considerados inspirados. Essa prática de atribuir textos a figuras de autoridade era comum no mundo antigo, chamada pseudopigrafia. Não era necessariamente fraude, era uma forma de dizer essa obra reflete o pensamento de tal pessoa ou tal grupo. Quando os estudiosos compararam os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, perceberam que eles compartilham muito material, inclusive frases inteiras idênticas. E isso levou à hipótese de que Mateus e Lucas usaram Marcos como base e recorreram também a uma segunda fonte, uma fonte em alemão. A fonte Q provavelmente era uma coleção de ditos de Jesus, talvez transmitidos originalmente e registrados de forma fragmentada. Isso indica que os evangelhos foram compostos a partir de tradições anteriores, não da lembrança pessoal de um único autor. Além disso, cada evangelho tem o seu projeto teológico bem claro. Marcos enfatiza um Messias humano e sofredor. Mateus conecta Jesus à tradição judaica, apresentando-o como um novo Moisés. Lucas destacava Jesus como o salvador de todos, inclusive gentios. Isso não é um detalhe secundário. Isso mostra que os autores não estavam apenas contando fatos, mas transmitindo interpretações de fé moldadas por suas comunidades. Algumas passagens, como o final longo de Marcos, nem sequer constavam nos manuscritos originais. Foram adicionados depois, mostrando o caráter vivo e editável desses textos. Para muitos fiéis, descobrir que os evangelhos não foram escritos por testemunhas oculares gera desconforto. Afinal, grande parte da autoridade desses textos foi construída com base nessa ideia. Mas compreender que eles são textos anônimos, comunitários e teológicos não precisa significar perda de fé. Significa sim ler com maturidade histórica. Os primeiros cristãos não estavam tentando fazer jornalismo, eles estavam tentando dar sentido a uma experiência religiosa profunda. A crença de que Jesus era o Messias. Suas narrativas foram moldadas para inspirar, para fortalecer comunidades e consolidar uma identidade. Por isso, há diferenças e contradições entre os evangelhos. E isso não é um erro, é reflexo de diversidade. Cada comunidade contava a história de Jesus com as suas próprias ênfases, perguntas e dores. Entender isso não precisa automaticamente destruir a sua fé. Pelo contrário, liberta da rigidez literalista e abre um espaço para uma espiritualidade mais honesta, mais consciente e mais aberta ao diálogo com a história. Os evangelhos foram escritos anonimamente entre 35 e 70 anos após os eventos, em uma língua diferente da de Jesus, a partir de tradições orais e fontes múltiplas, moldadas por comunidades de fé. Os nomes Mateus, Marcos, Lucas e João foram atribuídos depois, para dar autoridade a textos que já circulavam. Ler os evangelhos entendendo a sua origem não os torna menos valiosos. Pelo contrário, nos permite enxergá-los com mais profundidade, consciência histórica e liberdade intelectual. A verdade sobre esses textos não é simples. É complexa, rica e profundamente humana. E é justamente por isso que ela merece ser conhecida. Agora, se você quer saber as referências para todas essas informações que eu disse aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição e vocês podem dar uma olhada.